Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Viva a Constituição de 1988! Viva a vida que ela vai defender e semear! Em 1995, o município foi emancipado, que era o município de Tamandaré, era um distrito de Tamandaré, o Campo Magro, o distrito de Tamandaré. Aí na emancipação me procuraram para disputar a eleição de prefeito, porque não tinha ninguém aqui do local que pudesse ter uma origem assim para enfrentar um candidato que era de fora. Aí eu me candidatei e fui eleito prefeito em 96. E assim a gente iniciou alguns trabalhos que precisavam para o município aqui, que o município não tinha nada. Era um município que realmente era um distrito e não tinha infraestrutura. A localização geográfica de Campo Magro, ela vai de encontro muito a isso que a gente vê com essa vila que era um caminho de tropeiros. Aqui é uma região de fácil acesso a Curitiba. Então isso vai diretamente ligado à história da colonização, vai diretamente ligado à história da ocupação territorial. Então o primeiro passo para se entender Campo Magro, a gente vai remontar ali já ao século XVII. O período que começa a exploração aurífera no Brasil. Conforme avança essa tendência a procurar novas riquezas, vão surgir grupos miscigenados de pessoas mais pobres e que começam a adentrar o território nacional buscando oportunidade de enriquecimento, que são os bandeirantes. Então a colonização não só a chegada até o território que a gente chama de Campo Magro atualmente, como também a colonização de Curitiba e afins, vai ser mediante o trabalho dos bandeirantes. Então o primeiro lugar que vai se encontrar ouro aqui vai ser na região de Paranaguá. Você começa a seguir os leitos dos rios e encontrar esse ouro de aluvião, que é esse ouro que fica nas encostas dos rios. Vai ser em 1680 aproximadamente ali. Quem vai chegar primeiro aqui no território que depois vai se tornar Campo Magro é Salvador Jorge Velho. É um bandeirante que, como personagem histórico, o seu pai é Domingos Jorge Velho, que é o bandeirante que matou Zumbi dos Palmares. E a partir daí nós temos um começo de desenvolvimento territorial, que é a proximidade com Curitiba. Essa proximidade com Curitiba vai influenciar diretamente no desenvolvimento de Campo Magro como colônia e também como um município que vai ser explorado a partir das questões auríferas. Aqui, então, quando a minha filha nasceu, a Luana, eu não podia ir pra roça. E eu olhei essa lata em cima do guarda-roupa da minha sogra. E daí eu perguntei pra ela, o que tem nessa lata? Ela disse, tem um umbigo de criança e documento velho. Daí eu falei pra ela, vamos abrir essa lata pra nós ver? A curiosidade, né? Aí a gente começou a ler os documentos que estavam ali. E aí contava que em 1801 tinha o Gaspar Correia, que ele comprou esse terreno. E aí a gente começou a ler. E a gente viu que de lá pra cá, a nossa história estava ligada com todos os moradores e quem que era parente de quem, pra gente descobrir de onde a gente veio, por que a gente tá aqui, por que a Nossa Senhora da Luz tá aqui na igreja, né? Então a gente tem uma história completa da nossa região, de quem foram as pessoas que passaram por aqui, né? Meu avô era tropeiro, né? Meu avô, avô Crides, ele vivia viajando, né, com as suas tropas. Os tropeiros eram um grupo de comerciantes ali, das tropas de Muares, que saíam lá do Rio Grande do Sul e subiam, né, de Viamão, e subiam sentido Sorocaba, em São Paulo. Então, quando eles saem do Rio Grande do Sul, eles saem com uma comitiva de mulas e bovinos, e eles vão parando nas regiões. É uma viagem longa, que dura às vezes um mês. Então, o tropeiro tem que parar, tem que se alimentar, tem que ter contato com as pessoas que moram na região pela sua própria segurança, né, e tem que alimentar o gado. E muitas das cidades do Paraná, né, vão sendo formadas a partir do contato com esses tropeiros. Campo Magro então vai aparecer nisso como um desvio para se chegar em Curitiba e um desvio para se chegar ao litoral. Campo Magro se desenvolve em torno da Estrada do Cerne. Então, pensando nessa localização geográfica, Campo Magro era um entreposto comercial muito fácil de passagem. Então aparece como uma cidade dormitório, uma pousada, um local de abastecimento. E aí vem até o nome, né? Vem um nome que é uma historinha clássica que todo campo magrense sabe, que o nome Campo Magro
é porque os tropeiros chegavam aqui e não tinha pasto suficiente comparado a outra região que eles paravam, que era Campo Largo. Então por isso, é um campo magro. O gado está em condições magras, então não dá para alimentar direito, vamos ficar pouco tempo e logo seguir para outras regiões. Essa casa aqui era como se fosse o ponto de parada dos viajantes que vinham do interior do Paraná, porque a estrada do Cerne, antes de ter a BR-277, era a única ligação do interior do estado para a capital. Por que os imigrantes italianos e poloneses vão vir para Campo Magro? Porque é um local que é de fácil acesso a Santa Felicidade, é de fácil acesso a Campo Largo, né? E você tem espaços para se ocupar. Então começa a ter a lei de terras, que você ocupa o território, é dado a você aquele território se você produzir nele, que inclusive é para combater aqueles escravos que estão sendo libertos de ter propriedades. Mas você tem a lei de terras facilitando essa imigração. A primeira família que chegou foi a do Gaspar Correia, que é a nossa ancestral mais antigo. 1801, né? Ele chegou em 1801, trazendo os filhos dele, trazendo os escravos, que eles tinham escravos. Quando eles vieram mais para assim, explorar madeira e ouro. Uhum. Você tem algumas vilas jesuítas, né? Você tem algumas regiões, como o próprio Campo Magro, região de Bateias, que é vizinha aqui. O próprio nome da região já diz tudo. Bateia é a peneirinha que eles vão fazer a faiscação para o ouro. O Rio Conceição, né? Conceição dos Correias, o próprio nome já diz, Conceição dos Correias. Dos Correias, é propriedade da família Correia, né? Dos Correias Leite, inclusive. Seriam um dos primeiros ocupantes do território. Passada a exploração aurífera, o ouro se torna muito escasso. Campo Magro, ela vai ficar uma região quase que fantasma, cidade fantasma, assim. Era muito comum acontecer isso, né, em regiões que o ouro se tornava escasso. Um boom urbanístico e, de repente, né, abandonado para procurar outra alternativa. E locais escassos passam a ser locais, tipo, posso viver da pecuária, posso viver da agricultura, principalmente a partir da década de 60. Então Campo Magro vai crescer muito também com o turismo rural, né, com grandes casarões de período colonial, com grandes fazendas que vão se tornar fazendas de visitação, né? Então você cria em torno disso essa romantização necessária do campo, do afastamento da cidade, e você cria um ciclo econômico também, que é muito forte hoje em dia, inclusive. O nosso município foi colonizado por imigrantes poloneses e italianos que trouxeram na sua origem europeia os valores cristãos ligados à Igreja Católica. E a partir disso, trouxeram também a fé e os seus costumes religiosos. Por isso, a necessidade de construir uma igreja matriz, capelas que ao longo do município foram se consolidando. E ao redor de cada comunidade iam se nascendo povoados. O papel principal da igreja foi consolidar-se como município. Aonde há uma capela ou uma igreja matriz, ao redor dela começa uma movimentação, seja de moradores, seja religiosa, seja também de comércio, e o aspecto mais importante, o da confraternização, da união das pessoas. Você tem uma relação direta com o catolicismo, com as celebrações das festas tradicionais dos santos, né? Então você tem festa de Santo Antônio, você tem a festa da Nossa Senhora Imaculada Conceição, né? Então você tem essas festas típicas religiosas, né, que vão de encontro às celebrações da colheita, né, que vão de encontro às celebrações da festa do vinho, que é uma festa, né, festa da uva. Você tem festas de outros municípios que vão aparecer na cultura campomagrense também. Aqui tinha uma feira da carroça, né, a famosa Feira da Carroça, que era onde esses imigrantes levavam os seus produtos, né, com a carroça deles, levavam esses produtos próximo à igreja matriz, centralizavam ela ali e faziam uma feira para vender esses produtos, né? Então a prática de permanecer, de fazer com que essas tradições sejam permanentes, é justamente uma prática que os imigrantes tinham na sua rotina. Também ao redor das igrejas sempre existiram as festas comunitárias, que eram momentos de encontro, de troca, de experiência, de negociação dos produtos agrícolas
que é uma das marcas do nosso município. Então, a igreja sempre marcou esse espaço. E também podemos até dizer quantas famílias iniciaram os seus relacionamentos aqui. Aqui se construiu famílias. Nasci em Campo Magro, tenho raiz do meu querido Campo Magro. Na época nós plantava-se milho, feijão, plantava-se muita batata aqui, entende? Nosso forte era batata. Nós se preparava e ia para a feira da carroça. Todo mundo que ia lá vendia bem, porque daí vinha a prefeitura, anunciava, né? E vinha o povo da cidade. Nós vendíamos uva, nossa, uma vez nós fizemos tanto dinheiro na feira da carroça ali. Aqui em Campo Magro nós temos uma grande influência da cultura polonesa e italiana, né? Da gastronomia italiana, nós aqui na Casa Menegusso tentamos resgatar isso, né? Nós trabalhamos com a parte de massa, tudo, e fazemos com que as pessoas entendam que todo o nosso desenvolvimento de gastronomia é fazendo essa aproximação. A gastronomia polonesa, ela está muito difundida aqui. Há um local aqui que chama Nova Polska, né? Que tem uma casa lá que ela é preservada, é uma casa como a nossa aqui, que tem 80 e tantos anos. Bom, eu sou Luan Antocheves, sou proprietário do restaurante Nova Polska. A gente iniciou aqui o restaurante em 2007 com a minha mãe, né? A casa hoje tem 84 anos e ela foi restaurada toda original. Então as cores, os detalhes dessa casa está toda original. E minha família nasceu e se criou aqui nessa casa, nessa chácara, a família Antocheves. E a ideia do restaurante surgiu depois que minha avó faleceu, que minha mãe quis preservar a cultura polonesa através da casa e através da culinária. Então hoje aqui no restaurante a gente serve alguns pratos típicos, né? Como o pirogue, nós temos o bigos, temos o barche, temos o gompe, que é o charutinho de repolho, o clopes. E a gente procurou também trazer para os nossos clientes um pouquinho da experiência rural, né, no campo. Então o pessoal que vem passar o dia com a gente, eles podem estar andando de cavalo, eles vão pescar, eles vão andar de trator, eles vão andar de chalana. Então a ideia é fazer com que eles estejam interagindo o dia todo, né, num ambiente aberto, junto com o meio ambiente, junto com a natureza. A preservação da identidade polonesa, italiana que nós temos aqui, ela é muito importante para que as pessoas vejam o quanto é importante esse caminhar, né? Porque senão, o que acontece? Não há desenvolvimento se a gente sempre iniciar o processo do zero. Se nós imaginarmos essa história contada do tropeirismo aqui em Campo Magro, o mais próximo que ela chega é com as festas do Centro de Tradições Gaúchas, né, do CTG que nós temos aqui. Então nós temos um rodeio e aí tem toda essa cultura, né, dos tropeiros que ainda continua sendo cultivada através dos esportes com a cavalo, com o laço, com o tiro. Campo Magro não é só árvore, não é só rio, não é só água. A questão urbana e a questão ambiental estão intrinsecamente ligadas. Um município que é 100% área de manancial, então tem o aquífero karst, a APA do Passaúna, a APA do Rio Verde e a futura APA da Sungui. E isso gera para o município de Campo Magro, que é a forma como a prefeitura consegue pagar suas contas, o ICMS ecológico. E esse ICMS ecológico, quanto mais área verde, quanto mais água sai do aquífero karst, quanto mais água sai da nossa mina, mais a gente ganha em termos de ICMS ecológico. E principalmente os royalties das nossas águas que vai para a Sanepar, quer dizer, se houver desmatamento nas minas, se houver um tipo de poluição no aquífero karst, a Sanepar não vai querer essa água. A gente não vai ganhar os royalties dela. Então, eles pagam para Campo Magro. E é com isso que a gente vive. O Rio Conceição, por exemplo, né? Agora, graças a Deus, voltou as águas. Mas não tinha água no rio. Tinha secado as águas. Por quê? A ganância do homem, né? Se você não tiver árvore em volta do rio, não vai ter, não, né? Nas nascentes, nos afluentes, né? Não vai ter água. Mas hoje em dia a gente vê, porque antigamente todas as nascentes iam para o rio. O rio era enorme. Hoje o rio ele diminuiu muito de tamanho, porque as nascentes elas vão sendo... As pessoas vão lá e pegam a nascente. Com relação ao turismo, ou seja, a gente conserva, a gente cuida, a gente trabalha com agricultura orgânica,
A gente não agride o meio ambiente, a gente faz, o meio ambiente ecologia, mesmo, né? ele faz o controle biológico pra gente. E com essa conservação, eu acho que quem tem muito a ganhar também é o turismo. O Passaúna nasce em Campo Magro, ele passa por ali. E é uma principal represa que abastece o Curitiba e região. O Rio Verde, que tem a represa do Rio Verde em Araucária, também é de Campo Magro. E aqui a gente tem o Rio Conceição que vai abastecer outros rios. O Açungui. Vai abastecer o Açungui. Deságua no Açungui, né? Então o nosso rio aqui a gente tem que cuidar. Porque ele deságua lá no Açungui, que mais tarde vai fechar para Curitiba. Mas nós temos lá 2 alqueires de mato nativo de 200 anos. Esse mato é um santuário. E o terreno ao lado virou toda a plantação de pinos e secou as nascentes. E a comunidade não tem água. Não tem água. Virou um deserto verde. Era lá onde as pessoas captavam a água. Onde eles foram achar água? No terreno onde a gente tem. O terreno nosso está preservado e eles captam a água do bairro inteiro, é pegado no nosso terreno. Nós temos uma grande área, a área de preservação ambiental, então nós temos muitas restrições para o desenvolvimento econômico. E Campo Magro é só essa forma. Ou você coloca indústria branca, que é aquela indústria não poluidora. Então a gente não pode ter, por exemplo, um posto de gasolina aqui perto. Por quê? Porque se romper, vai na água. Se for na água, a Sanepar não quer mais. Então dessa forma a gente vê que o turismo é a saída para o desenvolvimento da cidade. Então esse resgate, tudo que é feito através do turismo, para nós é aquilo que vai fazer com que Campo Magro se desenvolva como município. E eu vejo assim uma possibilidade muito grande do turismo em Campo Magro. Temos muitos locais aqui importantes para ser visitado, alguns restaurantes já no município, e a gente já percebe que nos fins de semana, pelo menos 4, 5 mil turistas vêm para cá, né? Bom, a gente tem a Associação de Turismo Rural de Campo Magro, né? A associação foi criada com o intuito de fortalecer o turismo em Campo Magro, né? Então, quando a gente consegue se unir e falar, nós estamos tendo esse problema de estrada, por exemplo, né? Tem vários lugares que estão precisando melhorar o acesso. Então, a associação ela serve justamente para isso, para a gente conseguir ter uma abertura com os governantes mais próxima, né? Em Campo Magro há um projeto do Parque Ecológico Campo Magro. Ele deve transformar o município num município que tem como matriz econômica o turismo. Que trazendo o turista para cá, eu vou ter mais movimento no mercado, vou ter mais movimento no posto de gasolina, eu vou ter mais movimento no restaurante. Então isso é um ciclo que gradativamente vai aumentando o investimento das pessoas aqui no município, o gasto da pessoa aqui no município. Ela vem de fora e deixa o dinheiro aqui no município, isso enriquece a cidade. O turismo que a gente precisa é aquele turismo que as pessoas venham aqui para conhecer a Lagoa Azul, para conhecer o Morro da Palha, fazer esportes radicais, vai até o restaurante do município, vai até o artesanato do município. Porque hoje os móveis aqui de Campo Magro, ele vai para o Brasil todo e já tem umas fábricas maiores que já fazem até exportação, né? Tem extrema importância porque emprega muita gente aqui em Campo Magro, sabe? São pessoas assim que vivem do artesanato, literalmente, sabe? A pessoa vem em busca de um bom restaurante, aí a pessoa já vai ver lá um sofá, uma cadeira, uma mesa, um móvel, ele quer saber de onde veio, né? Então eu acho que é todo um conjunto, né? O turismo, ele está bem representado aqui em Campo Magro. Cidade dos mananciais, a gente não vê os mananciais. Eu acho que a gente não vê a identidade de Campo Magro ainda justamente porque ela está ainda em desenvolvimento. De procurar entender o que é Campo Magro. E lembrar, Campo Magro é formado por pessoas. Não é só um território de manancial. O que forma Campo Magro humanamente. E aí vem o grande problema, né? Que a gente vai falar, mas Campo Magro é uma cidade dormitório. Então as pessoas moram aqui, mas trabalham em Curitiba, estudam em Curitiba. É justamente pela necessidade desse desenvolvimento, que a gente precisa emancipar cada vez mais, que Campo Magro ainda é preso, porque é uma relação tóxica de Curitiba, porque ela sabe que vai puxando, né, o Campo Magrense para lá. É justamente por ainda não se entender o que Campo Magro pode ser, a formação social de Campo Magro. Na minha geração, as pessoas que tinham a minha idade, todas foram embora. Daqui, poucos ficaram e quem ficou não trabalha com agricultura, na minha idade, né?
Todo mundo falava, todos os professores, todos Você falavam. vai ser alguém na vida É, se você fizer uma faculdade e sair daqui. Aqui não tinha aqui não expectativa de tinha vida. expectativa mesmo que a gente ia crescer. Dos meus amigos e todo mundo que estudava comigo, todos foram embora. Eu fui o único que fiquei na região. É um município jovem, é um município com uma vasta carga de informação, como vários outros, e que tem uma proximidade muito grande com uma capital. Então, para se desenvolver mesmo essa real emancipação política, eu acredito que pode demorar um pouquinho mais. Mas eu acredito que vai ser muito vasta. Vai se formar uma identidade do Campo Magrense não como um ser simbiótico de Curitiba, um ser, né, que depende realmente de Curitiba, mas que tem um grande conhecimento de culturas das mais diversas do mundo, né, e que entende a valorização delas.